E aí galera, aqui é o Renato da Hagtronics e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer um banco de dados com a memória EEPROM do PIC. Então eu estou aqui já com o projeto montado, o código já pronto, já vou mostrar para vocês como funciona. Então a gente tem aqui a página, a tela principal, escrito Hagtronics e a tensão de entrada aqui controlada por esse potenciômetro. Então a gente vai girando esse potenciômetro, a gente consegue controlar a tensão que entra no conversor AD. Então vai de 0 a 5 volts. Então essa é a tela principal. Eu apertando esse botão, eu vou para a tela do banco de dados. Então a gente pode ver escrito ali, banco de dados 1, tensão igual a 2.7 volts. E se eu apertar para cima aqui, eu tenho outro dado salvo, que é o dado 2, 1.9 volts. Então por enquanto só tem 1 e 2. Então eu tenho a tela principal e a tela do banco de dados também, só aqui. Então aqui na tela principal, se eu vier aqui e apertar o botão, esse outro botão aqui, vocês vão ver que eu vou salvar o dado, dados salvos. Olha lá, 1.3 volts. Então se eu for lá no banco de dados agora, a gente vai ter mais um dado salvo, o dado 3 agora. 1.3 volts. Então esse é o nosso banco de dados. Então eu volto aqui na tela principal, mexo aqui, coloco a tensão que eu quiser, vou pôr 0 volts e salvo. Então aqui vocês podem ver que agora vão ter 4 dados, olha lá. 1, 2, 3, 4. Então eu posso desligar o sistema, ligar de novo, que aqui o nosso banco de dados continua salvo, porque ele está salvo na EEPROM. Então a gente não perde esses dados salvos. Então, com essa mesma lógica que eu utilizei para fazer esse banco de dados, você pode fazer em outros projetos, por exemplo, algum projeto de capturar a temperatura de um ambiente, ou talvez pressão de algum recipiente, ou nível de água, e você consegue ir salvando esses dados na própria memória EEPROM, se você tiver aí um PIC com uma memória EEPROM maior, e assim você não precisa conectar cartão de memória ou qualquer outro dispositivo externo para salvar esses dados. O único problema é que a memória EEPROM é muito pequena, então acaba que você não pode salvar muitos dados, mas se for um projeto pequeno, você vai conseguir fazer esse banco de dados dessa maneira aqui. Então agora vamos para o código, para o nosso compilador CCS, ver como que é o código desse projeto. Então galera, aqui no código desse projeto, ele está todo aqui montado, eu já fiz, e todo comentado já aqui de lado. Então eu vou disponibilizar esse código aí na descrição desse vídeo, para vocês poderem pegar ele aí e fazer o download. E eu vou dar uma explicada aqui rápida nele. Então aqui o início é apenas aquelas configurações iniciais, os fuse bits e os defines do LCD, e aqui eu defini 2 botões. Então eu estou utilizando 2 botões de entrada, um botão chamado menu, para a gente alternar entre banco de dados e tela inicial, e o botão up, que é para a gente ir para cima no banco de dados, para a gente ir para o próximo dado. E para salvar também, eu utilizo o up. Então aqui algumas variáveis que eu utilizei, tá todas aqui comentadas, escritas aqui o que é cada uma. Então vocês podem ler aí. Aqui é o nosso void main, então aqui eu configurei os pinos IOs, LCD init, aqui aquelas configurações iniciais. Aqui eu estou testando LCD, e essa parte aqui é a primeira vez que a gente vai utilizar o PIC depois de gravar ele. Nossa memória EEPROM ela inicia em 0x00, 0xFF. Então
eu coloco aqui, ó, se o endereço for igual a 0xff, zera ele. Então a primeira vez que a gente for utilizar o pique após a gravação, a gente vai zerar o endereço aqui principal, que é o endereço onde a gente salva o último dado salvo na EEPROM, no banco de dados. E aqui é o nosso loop infinito. Então vamos começar aqui, ó. Nesse código eu utilizei flags. Flags são variáveis que a gente utiliza para a gente fazer um controle de uma ação. Então aqui, por exemplo, eu utilizei a flag main. Flag main vai ser a flag que vai alternar entre a tela principal, igual vocês viram no vídeo lá, que é onde fica escrito Hagtronics e a tensão que está sendo lida atual, e vai alternar entre o banco de dados também, que vocês viram lá. Então essa flag vai ficar entre 0 e 1, vai ficar alternando entre a tela principal e o banco de dados. Então aqui, como essa flag só varia entre tela inicial e o banco de dados, se ela chegar no valor de 2, ela volta para o 0. Então ela só fica alternando entre 0 e 1, tela inicial e banco de dados. E aqui agora eu faço, aqui é o botão menu, né? Se eu apertar o botão menu, ele faz isso tudo aqui. Ele incrementa a flag main, que é essa flag que alterna entre banco de dados e tela inicial. Se for maior que 2, zera ela e volta para a tela inicial. Se apertar o botão menu. Agora aqui eu testo essa flag main. Se ela for 0, quer dizer que eu estou na tela inicial. Aqui está falando. Entra na tela inicial. Então eu vou ler a meu conversor AD. Vou converter aqui para tensão. Esse if input up, se eu estiver na tela inicial, igual a gente viu lá, e pressionar o botão up, a gente salva mais um dado no banco de dados. Então, todas essas funções aqui são para salvar mais um dado no banco de dados. Então aqui, ó, eu pego a tensão lida, a última pelo conversor AD, multiplico por 10, porque é um valor em float, né? Então eu tenho que transformar ele em inteiro para salvar na EEPROM. Esse AUX1 é uma variável auxiliar onde eu salvo o valor de float, transformo ela em inteiro, porque essa variável AUX1 ela é inteira. Então agora eu leio o valor de endereço principal, né, que é o último endereço que foi salvo na EEPROM. Adiciono mais um nele, que vai ser o próximo endereço onde eu vou salvar. E essas duas funções eu salvo. Então aqui eu estou salvando o valor de tensão no próximo endereço a ser salvo. E aqui eu estou salvando esse endereço onde eu salvei na variável 00, que é onde eu vou gravando o meu último dado salvo. Então o segredo de fazer o banco de dados com a EEPROM é essa parte aqui, ó. É você utilizar o endereço 0 para você saber qual é o último, onde você salvou o último dado. Então fazendo isso, você vai sempre saber, você vai ler o endereço 0, igual eu li aqui, ó, e você vai sempre saber qual é o próximo endereço onde você vai salvar o próximo dado. Então aqui eu apenas printo no LCD, né, dados salvos e tudo mais. E aqui eu volto com a tela inicial, escrito Hagtronics, e embaixo tensão e o valor lido aqui. Esse 1.1f quer dizer que eu quero um valor float com uma vírgula após uma casa decimal após a vírgula. Então é isso. Vocês podem ver lá na apostila também. E aqui eu estou falando, se a flag main for 1, quer dizer que a gente está no banco de dados. Então se a gente estiver no banco de dados, o que a gente faz? Lembrando que quando eu aperto o botão menu aqui, ó, vocês podem ver, o endereço do banco de dados já vai para 1. Então sempre vai começar no primeiro dado lido. Sempre vai para 1, ó, tá vendo? Então vocês podem ver que aqui, ó, vai sempre para 1, ó, esse ADBD aqui. Então na hora de eu printar aqui na tela, ó, vocês vão ver que o ADBD, que é address, banco de dados que eu fiz, né? Endereço do banco de dados vai sempre estar em 1 aqui, ó. Então ele vai sempre mostrar o primeiro dado que você salvou. Então aqui eu estou fazendo
Tô lendo o dado do endereço 1, né, que é a primeira vez que eu entrei aqui. Li ele, salvei em AUX1, né, como inteiro. Aí eu pego ele e divido por 10, porque eu fiz aquela conversão do float, agora eu estou voltando ela, né? Se eu multipliquei por 10 lá, agora eu tenho que dividir por 10. E salvar a intenção 2. Não esquecer do ponto 0 aqui, ó, porque é float. Então aqui eu printo na LCD, banco de dados. Aqui também é o segredo, ó, você colocar a primeira aqui, que vai ser o número do banco de dados lá, o primeiro dado salvo, por exemplo, 1, 2, qual que é. Então esse é o endereço BD. E aqui colocar o valor da tensão que você salvou nesse dado, que é a tensão 2, que é a que eu peguei aqui, ó. Então feito isso, se eu apertar o botão UP, eu incremento o endereço BD, então ele vai para 2, por exemplo. E, por exemplo, se eu tiver apenas 2 dados salvos no banco de dados, eu vou saber por aqui, ó, esse endereço main, ele vai ler o endereço 0 e vai saber quantos dados já tem salvo no meu banco de dados, né? Qual é o último endereço que eu salvei. Então, eu testo aqui, ó, se o endereço do banco de dados, que é aqui, for maior que o último endereço já salvo, eu volto para o 1, então. Se não for maior, eu deixo e vou printando na tela os valores salvos no banco de dados. Então, pessoal, o código é esse aqui. Se você não entender alguma parte, eu aconselho vocês a baixarem aí, né, o código, dar uma lida aqui nos comentários, tentar entender cada linha, o que eu estou fazendo aqui em cada linha e como que está funcionando aí essa lógica de fazer esse banco de dados, né, de você ter aí salvando dados e conseguindo ler eles na tela do LCD. Então pega esse código, lê bastante, tenta entender cada linha, o que está acontecendo, porque utilizando essa mesma lógica, né, do endereço 0 aqui, conseguir ler o endereço 0 e ir printando na tela do LCD, você consegue fazer aí muitos projetos com um banco de dados pequeno, né? Se você não precisar salvar muito dado, você pode utilizar a memória EPROM do PIC para fazer esse banco de dados utilizando essa lógica aqui. Então, tem alguns PICs aí que tem uma memória EPROM de 1024 bytes, né, que é 4 vezes maior essa do 877. Então tem uns PICs aí bons que tem bastante memória, então vocês podem utilizar eles aí para fazer um banco de dados maior se precisar. Então agora eu vou mostrar novamente o nosso sisteminha aqui de banco de dados funcionando. Vamos lá para o protoboard então. Então, para finalizar o vídeo, a gente tem aqui de novo. Vou mostrar para vocês mais uma vez funcionando. Estou aqui com meu banco de dados com 4 dados salvos. E agora eu vou na tela principal, vou colocar 2.8, vou salvar mais um dado. E a gente pode vir aqui no banco de dados e ver que temos mais um dado salvo, 2.8. Desligando e ligando, vocês podem ver que os dados continuam salvos. Então é isso aí, galera. Se você gostou desse projeto, não esqueça de deixar o seu like aí embaixo. Continue acompanhando a nossa série de microcontroladores PIC e acompanhando o nosso canal para aprender muita coisa aí sobre eletrônica e sistemas embarcados. E até o próximo vídeo.